Jogadores mais valiosos do mundo, só que em 2005, o vídeo do Eurofut aqui, carinha, velho. Isso aqui é da hora, eu quero saber o que ele vai usar pra analisar essa parada, tá ligado? Porque tem muita questão da inflação, do mercado antigamente, tá ligado? Ser diferente, essas porra toda, vamos ver aqui. Os jogadores mais valiosos do mundo hoje são Mbappé, Yamal, Haaland, Vini Júnior, mas e se a gente entrar no túnel do tempo e for buscar lá atrás? Quem eram os caras mais valiosos há 2 décadas? Nesse vídeo, com a ajuda de uma lista do Transfer Market, a gente vai voltar um pouco no tempo, trazer um pouco de nostalgia para falar então dos 20 atletas mais valiosos de 2005. Nesse ano, a febre na internet brasileira era o Orkut. E no futebol brasileiro quem tava... Cara, assim, eu vou ter que abrir parênteses, né? O cara citou o Orkut aqui, eu vou ter que falar. 2005, mano, eu tinha 9 anos de idade, tá ligado? 9 anos? É, 9 anos de idade que eu tinha em 2005. Cara, eu queria porque queria ter um Orkut, só que minha mãe não deixava eu ter um Orkut, tá ligado? Primeiro que a gente não tinha PC em casa, né? PC era um luxo em 2005 ainda, pelo menos pra mim era. E aí, tipo, só na casa da minha avó tinha computador. E eu tinha um tio que morava com a minha avó ainda, né? Irmão do meu pai, que ele tinha computador e ele tinha Orkut, MSN, essas porra toda. Eu queria muito ter Orkut na época. Só que eu fui ter Orkut só com 13 anos, tipo, mano. Tipo, sei lá, 2009, bota fé? Pô. Era foda, porque a internet era uma parada muito nova e tinha muita essa parada de, tá ligado? Como é que eu posso falar a palavra assim? De pedô, tá ligado? Pedô tinha essa parada, tipo, cuidado, você vai ser sequestrado, não passa suas informações pessoais, então a gente não ficava... Criança não ficava muito solta na internet, porque era coisa nova. Muito em alta era o Kaká. Fui do Orkut pra... Triste, né? Foi mal, desculpa, errei a mão. Ele abre a nossa lista aqui valendo 30 milhões de euros na época. Ele tinha chegado no Milan em 2003 vindo do São Paulo, começou já sendo campeão italiano e depois ajudaria o Milan a chegar na final da Champions de 2004-2005, aquela perdida pro famoso Milagre de Istambul. Um fato que talvez você não conheça de 2005 é que o Yahoo ainda era um site 2 vezes mais popular que o Google, tá? E também um pouco mais... Cara, eu vou ter que abrir outro parêntese aqui. Vocês já viram um vídeo da queda do Yahoo? É muito bizarro. Tipo assim, o Yahoo, ele teve a chance de comprar o Google, o caralho a 4, tá ligado? Eles não quiseram comprar. Era pro Yahoo ser muito maior do que eles são hoje, muito maior. Só que, tipo, teve muita decisão tomada errada, tá ligado? Desconhecido é o próximo da lista aqui, o 19º lugar, o atacante Gilardino, que também valia 30 milhões de euros e foi jogar no Milan com o Kaká justamente em 2005, depois de fazer 2 temporadas excelentes pelo Parma, onde em cada uma delas ele meteu 23 gols na Série A italiana. Legal, pô. No Milan ele fez uma passagem ok, de altos e baixos, mas talvez 2005 tenha sido um dos melhores anos da sua carreira, que não foi nada mal, né? Em 2006 ele tá no elenco da Itália campeão do mundo e em 2007 ele tá no elenco do Milan campeão da Champions. Quando eu penso no Gilardino, na hora vem pra mim ele com a camisa da Fiorentina, fazendo dupla de ataque com o Romeno Muto. Quem lembra? Cara, eu conheci o Gilardino por causa do FIFA, velho. Tinha o Frei na época, que era o goleiro da Fiorentina, tá ligado? Que era muito bom goleiro e o atacante era o Gilardino. Saudosos tempos, né? Faz tanto tempo que já deu tempo do Gilardino ficar semi-careca e virar treinador de futebol. Até aqui a gente só falou de Milan, né? Mas o 18º colocado é justamente o responsável por marcar o gol que iniciou a reação do Liverpool no Milagre de Istambul. É o Gerrard, que também estava avaliado em 30... Tem uns arrombados que falam que eu pareço com o Gerrard. 30 milhões de euros, um dos gênios daquela geração e que levantou a taça em uma das finais mais incríveis de Champions na história. Ele é cria da base do Liverpool e aí pela metade de 2005, o cara já tinha simplesmente uns 300 jogos pela equipe, tá? Bravo. E isso com 24 anos de idade, com o detalhe, naquela época o Chelsea queria o Gerrard. Tentaram contratar o homem, fizeram uma... Cara, outro dia eu vi uma parada no Instagram da galera falando, tipo assim, que o De Bruyne jogou muito mais bola que o Gerrard e que o Lampard. E, tipo assim, eu não vi o Gerrard e o Lampard pra caramba, tá ligado? Eu vi pouco deles, eu lembro pouco também. Mas, pô, velho, eu acho que o De Bruyne foi mais gênio da bola, tá? Tipo assim, talvez Lampard e Gerrard tenham sido mais emblemáticos pro futebol. E também a questão da nostalgia conta a favor dos dois, né? Mas o De Bruyne era muito pica, mano. O De Bruyne era muito brabo, velho. É ainda, né? Não aposentou. Proposta de 32 milhões de euros, porém, não deu certo por um motivo bem peculiar. Os torcedores... O Gerrard é Liverpool pra caramba. O Liverpool fizeram ameaças à família do Gerrard, queimaram camisas dele e tudo mais. E no final das contas, o Liverpool ofereceu um novo contrato, ele aceitou e ficou.
E hoje ninguém lembra muito bem dessa história porque, obviamente, ele virou uma lenda espetacular por lá. E se o Gerrard não aceitou o Chelsea... Mano, mas os torcedores do Liverpool, eles são meio biruta, né? Quando o Fernando Torres larga o Liverpool justamente pra ir pro Chelsea, queimaram as camisas do Fernando Torres. Tipo assim, não que queimaram nas lojas, tá ligado? Mas teve torcedor filmando e colocando na internet. Isso foi muito antigo, mas eu lembro na época de eu vendo essa parada, tá ligado? Foi um trem que me marcou muito, velho. Tipo, a galera queimando a camisa do Fernando Torres. Eu lembro muito disso. Chelsea, um cara que já tava lá, Drogba. era o Drogba, que é o Joga 17º Jogava da lista, muito, né? valendo 31 milhões de euros. No ano do lançamento do primeiro God of War, né, 2005, o Drogba tinha sido Grande game. trazido pro Chelsea pelo Mourinho, numa situação bem peculiar, né? Porque ele tava muito bem no Olympique de Marselha, tinha feito uma campanha fantástica na Copa da UEFA pra levar o time pra final em 2004. Aí o Mourinho pediu a contratação dele e o dono do Chelsea na época perguntou: "Tá, mas quem que é esse cara aí?", né? E o Mourinho respondeu assim: "Pague e não faça mais perguntas". Na época, Clássico. então, o Drogba foi pro Chelsea por cerca de 38 milhões de euros, virando a transferência mais cara da história do clube, o que é doideira, porque hoje o Chelsea contrata de baseada e praticamente qualquer jogador ali já vale mais do que 38, né? E deu muito certo, porque em 2005 o Drogba é campeão da Premier League com o Chelsea depois de mais de 50 anos de seca dos Blues no campeonato inglês. E ele já começa em 2005 também a campanha da Premier League 2005-2006, onde eles são campeões novamente. Então foi um ano Pô, o Drogba é um cara muito emblemático, velho. Ele é da hora, mano. realmente mágico aí pro Didier, que se tornou um dos grandes E ele ficou atletas muito da tempo no história do Chelsea, Chelsea. Em 2005 nasceram jogadores como Arda Güler e o zagueiro Hausen, Olha isso aí. ambos do Real Madrid. Mas o 16º colocado da lista aqui é o Samuel Eto'o, Joga valendo muito. 31 Jogava, né, milhões demais de uma euros, vez. que na época jogava pelo Barcelona. Chegando na temporada anterior, depois do Real Madrid desistir de comprá-lo de volta. Por quê? Porque eles tinham atingido o limite de não europeus no elenco. Um detalhe de que esse é um limite que existe até hoje, tranquilo? Só que muitos jogadores não europeus acabam tendo passaporte europeu ou conseguindo a cidadania, como foi o caso do próprio Vinícius Júnior, por exemplo. Então, em geral, não é um problema tão grande assim hoje em dia. De qualquer forma, com o Eto'o no Pô, elenco... mas na época não consegui isso, né? A lei na Espanha era diferente na época. É a única coisa que explica os times não tentarem isso antes, né, velho? O Barça se aproveitou muito do talento dele para vencer a La Liga tanto na temporada 04-05 quanto na 05-06, com o camaronês sendo o artilheiro das duas edições. Basicamente estava jogando um absurdo, e numa dessas comemorações de título aí, o Eto'o não perdoou seu antigo clube, né, o Real Madrid, e incentivou mais de 100 mil torcedores culés a cantarem. Que isso, cabrão? Cabrão? 2005 também foi o ano do lançamento de um grande clássico, o CPM 22, que soltou 1 minuto pro fim do mundo. E o 15º da lista é um jogador que passou uma temporada sem fazer um golzinho sequer. Era o fim do mundo pra ele. Era o Shaun Wright-Phillips do Manchester City, Mano, que valia 30... Esse cara, eu lembro dele em algum FIFA. Eu acho que era no FIFA 12, velho. Não, acho que em 2012 ele não tava mais no City. Eu lembro dele em algum FIFA. Esse cara corria demais, velho. Ele corria muito. Muito, muito, muito no FIFA. 1,5 milhões de euros. A gente tá falando de um City ainda pré-grana, então ele é o único representante dos caras na lista, acredite se quiser. O Wright-Phillips é filho adotivo da lenda inglesa Ian Wright e em 2005 se despediu do clube saindo pro Chelsea justamente por 31 milhões de euros, que era o valor dele na época. E o mais curioso é que o ano de 2005 dele foi dividido em duas partes bem diferentes, né? Na primeira metade ele tá metendo gol pelo City, jogando pela seleção inglesa, tudo certo, tudo pleno, tudo normal. Só que na segunda metade as coisas dão muito errado, e aí lá no Chelsea ele passa a temporada 2005-2006 sem fazer sequer um gol. Ele era ponta, eu acho. Jogador de ataque. E ele fez mais de 40 jogos na temporada, cara. Mas você pode estar se perguntando, pô, pera. Pode parar. O Wright-Phillips tava valendo mais que o Kaká, que o Eto'o. Pois é, meus amigos, vale lembrar que a gente tá falando de valor de mercado. É um negócio meio complexo que envolve diversas variáveis. Por exemplo, a idade do cara, a liga e o clube onde ele jogava, o tempo de contrato que ele tem, o impacto que ele tava tendo em campo. Tem muita coisa envolvida ali. É bom sempre lembrar porque... Faz sentido pra caramba essa coisa do contrato, né? Porque o cara tem um contrato longo, provavelmente ele vai ser mais caro, mano. Porque pra tirar ele do clube é mais difícil.
Agora, se o clube... Não. Agora se o contrato dele tá acabando, ele vai ser mais barato, pô. Bota fé? Não tá ranqueando quem que eram os melhores de cada ano, tá? O Wright Phillips não era melhor que o Kaká nem no sonho dele. E por falar em Kaká, lá vamos nós de novo voltar pro Milan, porque o 14º da lista é o Nesta, que estava avaliado em 33 milhões de euros e que, fica o spoiler, é o único zagueiro desse vídeo. Como a gente sabe, posições defensivas não costumam ser tão valorizadas aí quanto atacantes, pontas e por aí vai. É mais um cara que chegou na final da Champions de 2004-2005, né? E nessa época aí, a excelente defesa do time do Carlo Ancelotti era uma das melhores do mundo. E o Nesta foi eleito pro time da temporada de 2004-2005. Dida, Maldini, Cafu do Milan também, fio. Dida, Maldini, Cafu. Quem que é esse atacante? Pô, eu conheço todo mundo desse time aí, menos o atacante, ó. A gente tem Dida, Terry, Maldini, Nesta, Cafu. Aí, se eu não me engano, no meio campo é o Makelele, Zidane e Lampard. Eto'o e Ronaldinho, e esse atacante é o Tchevchenko, pô. Tchevchenko, caralho. Pela FIFPro, ao lado ali da maioria dos seus colegas. Outro do Milan, tá ligado? De defesa. E, inclusive, a gente sabe que Nesta mais Maldini na zaga era uma dupla extremamente apelona. Por falar em apelão, em 2005 entrou em ação o Protocolo de Kyoto, supostamente um acordo entre países para apelar que todos tomassem atitudes aí contra as mudanças climáticas. Save the climate. A gente sabe que não deu muito certo. Agora, o que deu muito certo foi a passagem do 13º lugar da lista, o Lampard, pelo Chelsea. Ele estava avaliado em 35 milhões de euros e no ano de 2005 não só ele é campeão inglês pelo Chelsea, né, como a gente falou lá na parte do Drogba, como ele também é eleito jogador do ano na Premier League, vence a Copa da Liga, vence a Supercopa da Inglaterra, tudo no mesmo ano, e foi só o começo porque ele passa mais muitos anos no Chelsea e se transforma num dos maiores jogadores da história do clube. É curioso que quando eu comecei a acompanhar o futebol inglês, por algum motivo eu não gostava do Lampard. Aí um dia eu gostava demais do Lampard, mano. Eu gostava muito do Lampard. Um papo com um camarada que também acompanhava a Premier League e ele me convenceu que o Lampard jogava demais. E a partir dali eu comecei a admirar muito o futebol do Frank. E vocês perceberam que a lista, por enquanto, é meio que Milan mais Premier League. 2005 não foi só o ano do lançamento do Xbox 360. Cara, mano, eu demorei muito pra ter o Xbox 360. Ele lançou em 2005. Eu fui ter Xbox 360 em 2012. Caralho, demorou. Mas também o ano em que a Premier League tava ficando mais rica e o Milan ainda tinha muito jogo. Não, caralho. Eu lembrei de uma parada aqui, mano. Tipo assim, lá em 2005, mais ou menos, 2006, 2007, por aí, velho. Eu não sei quando lançou o Play 3, tá ligado, velho? Não sei exatamente que ano que foi. Deixa eu ver aqui. Que essa história aqui é da hora, mano. Essa história aqui é da hora. Lançamento 2006. Lá pra 2007, mais ou menos, 2008, mano. Por aí, tá ligado? Eu queria porque queria um Play 2, mano. Eu não tinha um Play 2 ainda na época, tá ligado? Eu sei que tinha lançado há muito tempo, mas, tipo, velho, todo mundo já tinha, assim, meus amigos mais próximos tinham e eu não. E eu queria porque eu queria um Play 2, velho. Meus pais não tinham dinheiro pra comprar aqui no Brasil. No Brasil era muito caro. Era papo, tipo assim, o salário mínimo no Brasil, mano, devia ser quanto na época? Quer ver, ó? Salário mínimo 2008. Era 415 reais, velho. O Play 2 era tipo assim, 1.200 conto, tá ligado? Eu lembro. Nas lojas americanas, velho. Era muito caro, velho. Só que, tipo assim, lá nos Estados Unidos era muito mais barato, porque o dólar naquela época era tipo assim, um e pouco, tá ligado? Tipo, quer ver, ó? Dólar em 2008. Dólar em 2008. Olha lá. 1,74, tá ligado? Era muito barato, mano. E o preço lá, eu lembro até hoje, foi 196 dólares, mano. Porque veio com valor na caixa, tá ligado? E aí meu pai tinha um amigo lá que morava nos Estados Unidos, mano. A mulher dele ia passar o final de ano aqui no Brasil e ela traz o Play 2 pra mim. Só que tem um detalhe. Naquela época, já tinha lançado o Play 3. O pai do meu... O amigo do meu pai liga pro meu pai e fala assim... Ô Charlin, o Play 3 lançou. Eu posso olhar com o Juninho, que é o filho dele, se tem algum amigo dele vendendo e eu tipo assim, mando o Play 3 pro Lucas, tá ligado? Tipo, em vez do Play 2. O Play 2 meio tipo assim, já tá velho.
Aí, tipo assim, só que o que rolava, velho? Aqui no Brasil, rapaziada, tinha uma lenda de que o Play 3 não prestava. Porque o Play 2, mano, você ia na feirinha, aqui em BH, no caso, você ia no Oiapoque, que é um shopping, tipo, de coisa do Paraguai, coisa falsa, essas porra toda, mano. Você comprava, tipo assim, 3 jogos por 10 reais, tá ligado? Você comprava muito jogo, você conseguia jogar muito jogo de Play 2 e tinha muito jogo de Play 2, tá ligado? Então criou-se, assim, no meio onde eu vivia, pelo menos, que o Play 3 era uma merda. Porque naquela época não era possível destravar o Play 3. Então a galera falava, tipo assim, não vale a pena você comprar o Play 3, porque você vai ter que comprar só jogo original e você não vai conseguir jogar outros jogos. Então é melhor comprar o Play 2 pra poder jogar mais jogos, tá ligado? Porque naquela época não tinha essa parada, tipo assim, ah, vamos jogar online. Não tinha essa porra. E aí o cara falou com meu pai, quer que manda o Play 3? Aí eu falei, não pai, o Play 3 é uma bosta. Manda o Play 2. Ou seja, eu poderia ter sido uma das primeiras crianças do meu ciclo a ter um Play 3, tá ligado? E eu joguei essa oportunidade fora porque o pessoal falou que o Play 2 era melhor, velho. E aí, tipo, em 2010, mais ou menos, meu primo foi ter o Play 3 e, pô, que videogame massa era o Play 3, velho. Pô, o FIFA 10, o FIFA 11, meu Deus do céu, velho. Era fantástico. Era fantástico. E toda vez que eu lembrava dessa história, eu ficava indignado, cara. Aí, em 2012, eu fui ter o Xbox, velho. Eu acho que o Xbox era mais barato que o Play 3 na época. E aí eu comprei o Xbox na lojas americanas. Enfim, essa é a história. Jogadores de elite. E com isso a gente pode puxar uma comparação muito interessante, né? Recentemente o Matheus Cunha foi vendido para o Manchester United por cerca de 74 milhões de euros. Sendo que o 12º nome da lista aqui é o Adriano Imperador, que na época estava avaliado em 35 milhões. Aí tu pensa, peraí. O Matheus Cunha tá valendo o dobro do que o Adriano valia? Como é que pode um negócio desse, né? Com todo respeito ao Matheus. Olhando os números frios assim... É muita inflação envolvida. Sim, parece loucura, e de fato é. Só que tem um detalhe muito importante. A gente tá falando dos valores aqui como eram na época, tá? Em 2005, 35 não tá ajustado. milhões. Porém, a gente achou uma calculadora que considera a inflação do mercado do futebol nesse período. E se a gente for nessa calculadora e botar o valor do Adriano Imperador de 35 milhões em 2005 e traduzir para valores de hoje, corrigidos pela inflação, dá que o Adriano hoje seria avaliado em cerca de 168 milhões de euros. Embaçado, Adriano. O que assim, parece bastante justo. Tá bem mais alinhado com o que valem aí os melhores jogadores atualmente, né? Esse valor que o Adriano Imperador teria é basicamente o que vale o Vini hoje em dia, mais ou menos. Justo. E o Império dispensa apresentações, né? Mas em 2005 ele tava na sua segunda passagem. É porque tem o valer e o realmente alguém pagar isso no cara, né, velho? Eu acho que os caras mais caros hoje em dia ainda é o Neymar, o Mbappé, Griezmann, Coutinho e Dembélé, tá ligado? Acho que ninguém passou, velho. Então, tipo assim, alguém pagar 165 já é outros 500. Passagem pela Inter de Milão, agora sim sendo coroado imperador. Naquele ano ele fez 28 gols em 51 partidas. Foi um dos vice-artilheiros da Champions 2004-2005, para não dizer que venceu a Copa das Confederações com o Brasil sendo artilheiro, foi eleito o melhor jogador do torneio e ainda meteu 2 buchas pra cima da Argentina na final. Eu tô achando que 168 milhões de euros estaria barato, hein? Um fato muito marcante de 2005 também foi o falecimento do Papa João Paulo II, Eu lembro que levou milhões de pessoas para sua despedida lá no Vaticano. E do ladinho tava o 11º nome da lista, o Totti, avaliado em 35 milhões de euros. Mano, ele que é uma o Totti era muito lendário, lenda absoluta da Roma, mas que naquele momento, sabe em qual clube que ele jogava? Pô, na Roma mesmo, obviamente, o cara nunca saiu de lá, né? Pô. Até porque Roma não foi construída em um dia, né? E nem o legado do Totti, que foi sendo pavimentado aí ao longo de mais de 2 décadas. Mas curiosamente o Totti talvez seja o jogador que tenha tido o pior desempenho em 2005 de todos aqui da lista, porque a temporada 2004-2005, por exemplo, foi bem complicada para Roma, que terminou em 8º no campeonato italiano, só que apenas a 3 pontos da zona da degola. A briga contra o rebaixamento foi uma completa loucura e o time do Totti chegou a ficar 11 jogos sem vencer na reta final do campeonato ali em 2005. E o Totti em si também teve um ano de 2005 um pouco complicado, chegando a pegar um período de suspensão por causa de uma agressão que ele cometeu. Então, bem verdade que a Roma foi vice da Copa da Itália, mas estava passando por um período complicado e ele tá nessa lista aqui, né? Só mostra como o Totti era acima da média. Eu lembro que nessa época os uniformes da Roma eram muito diferentes, velho. Eram muito diferentes. Era tipo assim, eram únicos, tá ligado?
Olha que os uniformes pica, velho. Tava num patamar superior ao que a Roma representava, né? E só tava lá por lealdade mesmo. Vale lembrar da incrível história de como ele rejeitou uma transferência pro Real Madrid um tempo antes, né? 2005 também foi o ano de nascimento do Vitor Roque. Olha o tigrinho. E por falar em atacante brasileiro, o 10º nome da lista aqui era o Ronaldo Fenômeno, avaliado em 35 milhões de euros. O R9 estava na sua 3ª temporada pelo Real Madrid, vindo como artilheiro de La Liga, né? Mas a temporada 2004-2005 foi um pouco mais difícil para ele e para o clube, que viram o Eto'o e o Barcelona levarem tudo ali. A partir dessa temporada ali, o valor do Ronaldo começaria a cair, né? Ele sairia um pouco do seu auge já. E depois a gente sabe a saída para o Milan, a ida para o Corinthians e por aí vai. Temos um vídeo especial sobre o Ronaldo Fenômeno aqui pra você conhecer cada detalhe da história dele. Tem que ver esse vídeo depois, velho. 2005 marcou o triste, doloroso fim da vagabanda. Eu assisti a Malhação nessa época. E também outro fim doloroso que foi a saída do Patrick Vieira do Arsenal. Jogava muito. Ele que é o 9º lugar da lista, que também é avaliado em 35 milhões de euros. O Vieira foi um meia francês importante. Olha esse uniforme também, que top, do goleiro do Arsenal, velho. É do Lerman, eu acho. Na temporada invicta do Arsenal na Premier League, mas que viu o time amargar um vice-campeonato pro rival Chelsea na temporada 2004-2005, e aí quando a temporada acabou, ele foi vendido para a Juventus por cerca de 20 milhões de euros, depois de ganhar 10 títulos pelos Gunners. O Vieira era absolutamente gigantesco no meio campo, né, tanto pela capacidade de roubar a bola como de criar jogo, e o Florentino Pérez, presidente do Real, que muito quis o jogador aí, né, chegou a dizer na época que o Vieira era o melhor do mundo na sua posição. O problema é que ele vai pra Juventus, vence o campeonato italiano na temporada 2005-2006, só que é aquela Série A manchada pelo escândalo de corrupção que rebaixou a Juventus pra segunda divisão, tirou o título dela e assim o Patrick Vieira foi embora depois de uma temporadinha apenas. Em 2005, a República da Irlanda tomou uma atitude muito importante. Eles trocaram aí as placas de trânsito de milhas para quilômetros. Muito melhor, mais fácil de entender. Mas esse lance de mudar a unidade de medida vai ser muito importante pro 8º nome da lista aqui, que é o Buffon, que também estava avaliado em 35 milhões de euros. Essa blusa de goleiro do Buffon também. Eu queria uma dessas. E obviamente ele é o único goleiro dessa lista. E pra aparecer um goleiro aqui, só sendo o Buffon mesmo, né? O Didi já tinha feito história no mercado de transferências quando o Parma vendeu ele aos 23 anos por incríveis 52 milhões de euros em 2001 para a Juventus. Um recorde na época. 52 milhões de euros por um goleiro naquela época? Loucura. Por um arqueiro. E até hoje é um valor altíssimo. Tanto é que atualmente o Buffon é o terceiro goleiro mais caro da história. Só 2 ultrapassaram ele. Agora, tem uma curiosidade muito incrível sobre isso. Porque o euro, a moeda, né, foi adotado no comecinho de 2002. E a transferência do Buffon foi em 2001. Então ela ainda foi feita em lira italiana, que era a moeda da época. Portanto, o valor da transferência do Buffon já é uma conversão feita ali. E a gente consultou um demonstrativo financeiro da Juventus em 2002 para cravar que lá na contabilidade, na conversão ali das moedas, eles botaram o Buffon como tendo custado 52 milhões de euros. Curiosamente, o Buffon passa a metade final do ano de 2005 machucado, é campeão daquela temporada com a Juve, né? Mas obviamente mesma coisa, vai ser rebaixado, só que o Buffon fica e joga a Série B pela velha senhora. Só uniforme pica, mano. Caralho, é incrível como os uniformes do campeonato italiano, do futebol italiano, da seleção italiana eram muito top nessa época, velho. Hoje em dia deu uma normalizada, mas nessa época aí, velho, era diferente, cara. E depois, em 2006, parecia ainda que era campeão do mundo pela Itália, sendo o melhor goleiro. Então, certamente, esse período aí foi bem conturbado pro Buffon, né? Tu é o melhor goleiro do mundo, o mais caro goleiro da história, campeão da Copa do Mundo, mas estava jogando a Série B. Deveria ser uma tortura pra ele, né? Por falar em tortura, em 2005, a Shakira lançou a música La Tortura, que foi um dos grandes hits internacionais daquele ano, junto com Candy Shop, do 50 Cent. E claro, uma das melhores músicas de todos os tempos, Feel Good Inc. do Gorillaz. E um cara que se sentia muito bem em 2005 era o Michael Ballack, o 7º colocado aqui da lista, avaliado em 35 milhões de euros. E finalmente, cara, a gente precisou passar de mais da metade da lista pra sair da Série A italiana e da Premier League, né? Porque o Ballack jogava na Bundesliga. Naquele ano de 2005, ele era um dos principais, se não o principal nome da seleção alemã, já ostentando a braçadeira de capitão, enquanto pelo Ballack
Bayern, foi campeão da Lúcio, Bundesliga Zé 2004-2005, também campeão em 2005-2006, ganhou a Copa da Liga Alemã extinta, né, em 2005, também foi campeão da Copa da Alemanha nas 2 temporadas. Então, cara, em 2005 o cara tava ganhando tudo que podia ganhar basicamente. Que troféuzão bonito, né, velho? Que troféuzão bonito, mano. Olha só. Tá Levantando taça o tempo todo, mas o que talvez você não sabia é que nessa época aí o Ballack atravessava a fase mais goleadora da sua carreira. Pois é, você provavelmente lembra do Ballack jogando um pouquinho mais atrás no meio campo, só que em 2004 e 2005 ele jogava um pouco mais avançado e meteu 20 gols na temporada. Em 2005 e 2006 não foi tão diferente, meteu 16. Então o homem estava simplesmente voando e se justifica estar tão bem avaliado, né? Para desespero do Bayern de Munique, em 2006 ele sai a custo zero pro Chelsea. O Chelsea apareceu já umas 50 mil vezes nessa lista, né? Mas faz sentido. E em 2005, o campeão brasileiro foi o Corinthians. Naquela temporada, com a polêmica da máfia do apito, das partidas ali remarcadas, o Internacional chora até hoje. E quem foi o grande craque do Coringão naquele campeonato foi o Carlitos Tevez, que depois jogou com o 6º nome da lista aqui, que era o Wayne Rooney, avaliado em 37 milhões e meio de euros. Já voltamos pra Premier League, né? Impressionante. E dessa lista inteira, o Rooney era o mais jovem, tá? Ele tinha apenas 19 anos e em 2004... Mano, o Rooney tinha o faro do gol, velho. Ele tinha o faro do gol, esse cara. Em 2005, ele é massa, tinha completado a sua primeira temporada pelos Red Devils, depois de ser comprado por 37 milhões de euros junto ao Everton. E em 2005, ele não ganha nenhum título pelo Manchester United. Então, o que justifica ele estar aqui na lista é justamente o simples fato de que ele era um cara muito jovem, com um potencial absurdo e que já era figurinha carimbada na seleção inglesa. Em 2005 lançou The Office, pra muitos aí a melhor série de comédia de todos os tempos. E por falar em melhor, o 5º colocado da lista aqui era justamente o melhor do mundo ali na metade de 2005. O Shevchenko, avaliado em 38 milhões de euros, que era o atual detentor da bola de ouro. Mano, eu lembro, velho, o nome Shevchenko, ele é muito da hora, tá ligado? Shevchenko. Mano, quando eu era mais novo, a gente não tinha esse contato com o futebol europeu que vocês têm hoje, velho. Então, tipo assim, tinha alguns nomes que eram emblemáticos. Lampard, Drogba, Shevchenko. Esses caras marcaram, tá ligado? Marcaram muito, velho. Depois de ter vencido em 2004 jogando pelo Milan. O ucraniano Sheva nessa época tava tão em alta que ele foi nomeado pro FIFA 100, uma lista supostamente compilada pelo Pelé dos 100 melhores jogadores da história do futebol, e que curiosamente tem 125 nomes. Acho que o rei não conseguia se decidir, né? Agora certamente é uma escolha a lista ter 125 nomes e mesmo assim chamar FIFA 100. E como deu pra perceber por vários nomes aqui da lista, o Milan era um dos times do momento, né? Uma das potências aí no planeta Terra. E o Shevchenko era o grande artilheiro do time, tava metendo gol a rodo, por isso. Bizarro, né, mano? Hoje o Milan é uma merda, velho. Se justifica. Completo. Porém, né? 2006, adivinha? Ele saiu pro Chelsea. Inacreditável, né? 20 anos atrás, os Blues já queriam contratar aí todos os melhores jogadores do planeta. Era o PSG da época. E a gente continua nesta toada, porque o 4º lugar da lista era justamente Michael Essien, que havia acabado de assinar com o Chelsea, campeão inglês. O Chelsea de novo, né, cara? Mas assim, o ganês Essien tinha jogado muito bem pelo Lyon e tinha acabado de concretizar uma transferência pro Chelsea por 38 milhões de euros. Portanto, ele estava avaliado naquela época em 38 milhões de euros. Fica evidente o motivo dele estar avaliado nesse número aí, né? Foi exatamente o que o Chelsea pagou por ele, mostrando ali claramente que o Roman Abramovich não tava de brincadeira, tava abrindo a carteira, contratando alguns dos melhores jogadores do mundo. Esse cara aí fez história no Chelsea, o Roman Abramovich, velho. Ele mudou a história do clube. E todo o sucesso que veio depois aí com muitos dessa geração. Medalhona top nessa aí, velho. 2005 também foi o ano de lançamento de uma das plataformas mais conhecidas do planeta Terra, onde você está agora mesmo. YouTube. Exatamente, 2005 lançou o YouTube. E chegando aqui em terceiro lugar também temos um cara que era um dos mais conhecidos do planeta no mundo do futebol. Van Nistelrooy. O Ruud Ruus. Mano, eu posso falar com vocês, eu lembro até hoje, velho. Em 2005, como eu contei pra vocês, eu não tinha videogame ainda, né? E aí, eu lembro que... Não, foi 2005 não, pô. Isso foi 2000 eu tinha 11 anos, foi 2007. Então, eu comprei realmente o Play 2 em 2008, 2009, mais ou menos. Mas em 2007, eu tinha mudado de colégio, tá ligado? E eu não tinha videogame. Só que eu queria muito jogar um jogo de PC, tá ligado? Eu, tipo, tinha ganhado um PC e tal. E eu sempre gostei dessas paradas, mano. Só que eu não tinha nenhum jogo.
E aí eu lembro que eu negociei com um amigo meu, velho, do colégio. Ele me vendeu o FIFA 5 por R$5. E eu comprei o FIFA 5 por R$5 na mão dele. E aí tinha o Manchester United, tinha o Van Nistelrooy, tá ligado? E aí o Van Nistelrooy era muito pica no FIFA 5. Ele era muito pica, ele metia muito gol. James Martinez. E era muito bizarro, eu jogava no teclado, mano. Eu lembro até hoje, você mexia na setinha, aí o A tocava, o S cruzava e o D chutava. Era uma parada assim, tá ligado? Muito ruim jogar no teclado. Van Nistelrooy, um nome que mais parece de um filósofo antigo, mas que vocês conhecem, obviamente, pelo apelido, né? Ruud van Nistelrooy. Antes de ir pro Real Madrid em 2006, o atacante holandês botava medo nas defesas adversárias jogando pelo Manchester United, sendo artilheiro da Champions na temporada 2004-2005 com 8 gols em 7 jogos e marcando uma porrada de gols também na Premier League 2005-2006. Ele estava avaliado em 41 milhões e meio de euros, era um dos melhores jogadores. Será que o mais caro daquela época era o Ronaldinho Gaúcho, velho? Do planeta, porém o fato dele estar jogando na Premier League naquela época talvez já tenha dado uma inflacionada no valor dele. Afinal, o homem era atacante igual o Shevchenko, mais velho que o Shevchenko, não era o melhor do mundo igual o Shevchenko, mas valia mais que o Shevchenko. 2005 é o ano de nascimento de Désiré Doué, mas Bom naquela jogador. época a gente já tinha um francês estourando absurdamente e aparecendo em Henry. segundo lugar na lista, valendo 45 Mano, eu tô achando que o milhões de primeiro é o euros. Era o Ronaldinho, nosso querido velho. Thierry Henry. Ele jogava na Será? Premier League também, Acho mas que o era. valor dele aqui é completamente justificável. O Thierry Henry estava imparável Jogava naquela demais, época. cê é Tanto é louco. que em 2005 ele é um dos artilheiros da Europa com 25 gols e foi artilheiro da Premier League tanto na temporada 04-05 quanto na 05-06. Ou seja, jogou uma barbaridade e era um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvidas. Agora, o que ele fez em 2006, ninguém liga, beleza? O tema aqui é 2005, 2006 esquece, ninguém quer saber. E o primeiro lugar da lista só podia ir pro cara que foi o mais valioso Ronaldinho, jogador antes da era Cristiano Ronaldo e Messi. E que além de ser o mais valioso lógico, também, cara. acabou o ano de 2005 sendo eleito o melhor jogador do planeta de forma indiscutível, valendo 50 milhões de euros, o nosso querido Ronaldinho Gaúcho em primeiro lugar. Vocês lembram daquela calculadora lá da inflação do futebol, né? Se a gente botar esse valor de mercado do Ronaldinho e trouxer para valores de hoje, seria o equivalente a 240 milhões de euros. Maior, por exemplo, do que a avaliação do Yamal hoje em dia, que tá na casa de 200 milhões, mesmo ele sendo apenas um jovem adulto. Lá em 2005, o Ronaldinho era o melhor jogador do mundo, de Bonito, acordo com a né, véi? FIFA. Gato. Aí voltou a ganhar esse prêmio em 2005 e também ganhou a bola de ouro desse ano, né? Fora as conquistas que a gente falou, que são similares às do Eto'o lá, né? Campeão espanhol na temporada 2004-2005, 2005-2006. Depois, o ano de 2005, ainda tem a primeira metade dessa Champions, que ele vai vencer em 2006, né? Aos 24 anos, o mundo era de Ronaldinho Gaúcho, que só veria o seu valor subir ainda mais, chegando a bater 80 milhões de euros em Caralho! 2007, o que E é muito bizarro, porque ele é vendido pro Milan em 2008, eu acho, abaixo do valor dele de mercado. Ele valia, tipo, sei lá, 27 milhões, 29, e o Milan paga 20 nele. completamente absurdo pra época. E eu te pergunto quanto é que o Ronaldinho Gaúcho no auge não valeria hoje em dia. Agora, a gente tá falando de valores absurdos, mas se a gente pegar a história do futebol, teve transferências de 100 libras, que já foi o recorde mundial na época. A gente fez um vídeo só Que mostrando isso? como que o valor máximo de transferência foi Pô, aumentando vou ver esse vídeo depois, velho. com o tempo, Da hora. até bater os 222 milhões de euros Da do hora Neymar, demais. que não foi superado até hoje. Vale a pena assistir. E eu nem acho que vai ser esperado, tá? Grande vídeo do Eurofute.